Oi, eu sou Piero, sou italiano, quadrinista, moro no Brasil desde 92, já minerei e trabalho com quadrinhos desde então. Fui um dos fundadores da revista Grafite 76% Quadrinhos, então me formei no quadrinho como autodidata através desse coletivo, até encontrar com a Perópolis, com a qual já publiquei três livros, né? A Divina Comédia, Odisseia, agora Blavatsky, Anos Velados. Então, Helena Blavatsky nasce na Ucrânia em 1831, foi o ano da Grande Epidemia de cólera, e ela teve uma infância de viagem numa região que é limiar entre Europa e Ásia, né? Ela se instala no Cáucaso, e com 17 anos ela parte, diz ela, em busca do desconhecido, né? Era uma menina que tinha aptidão, familiaridade com fenômenos que hoje a gente chama paranormais, assim, e ela parte em busca de descobrir o que estava acontecendo com ela, numa época, né, 1800, um século de grandes mudanças. E, e ela viaja para o Oriente Médio, né, ela entra em contato com vários grupos, os sufis, são os místicos árabes, né, depois ela entra em contato com os Carbonaro, participa dos movimentos para unificação da Itália, com Garibaldi, né, e no final ela parte em busca de uma jornada assim, que a leva até o Tibete, numa época no qual esse país ainda era isolado, né, ninguém podia entrar, e ele ali é incumbida de uma missão e tem algumas experiências, e ela parte para o mundo, depois se torna um personagem muito conhecido ao fundar a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, e escrever vários livros que são renomados até hoje, e então eu achei que era um personagem que teve uma vida muito aventurosa, controvertida, e até hoje, por algum motivo, ainda não tem uma série sobre ela, um filme, né? Tem peça de teatro, né? Mas eu achei que uma abordagem de história em quadrinho dessa história, da vida desse personagem tão peculiar, assim, tão controvertido, igual ela foi, seria uma forma de adentrar não apenas numa história interessante, de viagens, aventuras, esoterismo, mas também uma forma, para mim, né, de me aprofundar num tema complexo e de realizar uma pesquisa iconográfica que acompanha um pouco todos esses ambientes, vários lugares ao redor do mundo, numa época no qual estava surgindo a fotografia, então, uma época da qual a gente ainda tem reperto de gravura, de imagens que podiam fornecer um substrato muito interessante para uma história em quadrinho, considerado também que tem uma forte presença na história dele de símbolos é, e de imagens assim, alegóricas, assim, que podem enriquecer uma pesquisa desse tipo. Existem muitas biografias da Blavatsky, existem peças de teatro e tal, mas em quadrinho eu acho que é a primeira tentativa de se abordar essa história. O livro, ele foi produzido em diversas línguas, né? Temos o e-book em português, em italiano, em inglês, pois a ideia é que, assim, dentre esse contexto, que é o do esoterismo, 1800, a Blavatsky é uma das pessoas que teve mais, se comparada, por exemplo, a Eliphas Levi, Bauer Lytton, outros escritores da época, né, ligados a movimentos neorosicrucianos e gnosticismo, esoterismo, a Blavatsky é a única que teve um efeito que continua até hoje, né, a Sociedade Teosófica que ela fundou, continua até hoje espalhado no mundo todo, e agora, a distância de quase 150 anos, o personagem dela que foi muito assim, perseguido, mal falado, logo depois da morte dela, hoje está sendo reavaliado, reconsiderado, né, em vista do que a gente conhece hoje do Oriente, é, de viagem astral, desses temas. Então, ela meio que abriu esse caminho para o Oriente. Então, se hoje a gente tem
um chavão, um lugar comum, ir no Tibete, ir na Índia em busca dos mestres, ela foi esse personagem que abriu esse caminho para o Ocidente e, e teve um papel muito importante nesse sentido, que nunca foi devidamente reconhecido, ainda por cima, considerando que ela era uma mulher em 1800, viajando a bordo de navio ao redor do mundo e entrando em conflito com diversas instituições, fazendo um trabalho pioneiro que hoje começamos a compreender melhor. Esse período de viagens da juvenis da Blavatsky é conhecido pelos seus biógrafos como os Anos Velados. Isso porque ela estava escondendo o rastro dela, da família, que era católica ortodoxa, e não ia ver de bons olhos o que ela estava pesquisando, os ambientes que ele estava frequentando. Então, ela constrói toda uma narrativa para disfarçar o que ela estava fazendo, através de cartas. Enfim, ela vai depistando um pouco. Então, é um período da vida dela que ficou um pouco enigmático, né? Menos conhecido, e daí teve esse nome Anos Velados, no qual a gente justamente se tentou um pouco de... É difícil enxergar o que aconteceu realmente, né? Mas foi uma época de provações, de iniciação que ela faz durante essas viagens, e é uma das épocas menos clara, menos investigada da vida dela, porque não temos testemunhas, assim, igual o que vai acontecer depois que ela mudasse para as Américas. Então, essa biografia abrange esse período juvenil e a ideia da continuidade depois, e no próximo volume contar também o período que ela morou nos Estados Unidos e na Índia, que é uma época mais recente, no qual ela se torna um personagem público, e ela vai ter uma notoriedade, né, que vai trazer tanto os inimigos, quanto permitir que ela influencie personagens como Gandhi, o Jung, o Kandinsky, muitas outras personalidades do mundo moderno que tiveram ela como uma referência no que diz respeito às tradições orientais e à cultura dessas regiões. Então, acho que esse projeto teve para mim foi uma experiência particular, dediquei diversos anos a ler os trabalhos deles, as biografias, e a possibilidade agora de estar publicando com a Peirópolis, tanto a versão impressa quanto os e-books em diversas línguas, né, em italiano, em inglês, é uma ocasião para atingir um público que eu sei que tem conhecimento, curiosidade por esse personagem, por esses temas, e aí a Peirópolis deu a oportunidade de estar produzindo, fazendo esse trabalho e disponibilizá-lo.